brincadeiras da nossa infância. Quem nunca aí brincou de pega-pega, esconde-esconde, rouba-bandeira, dentre outros? Brincadeiras que marcaram a nossa infância e que marcaram a nossa trajetória de vida, que estavam ali presentes nesse ambiente escolar, que era um ambiente de novidades, de brincadeiras, de amizades, dentre outros. E nós também temos aquelas brincadeiras, né, que são aí os desafios, né? Não sei se vocês lembram, até houve a época da Baleia Azul, né? Que tinha como proposta brincadeiras, desafios, que na verdade colocavam a vida de muitas crianças e adolescentes em risco. E até hoje nós temos muitos desses desafios, e até mesmo adultos que caem nesses desafios. A gente tem algumas notícias de crianças, adultos que acabaram aí vindo a óbito ou se machucando gravemente por conta dessas brincadeiras. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. E dentre essas brincadeiras nós temos aquela que é de provocar um desmaio intencionalmente, em que uma criança vai pressionar o peito da outra até provocar um desmaio. E é sobre essa brincadeira que a gente vai falar agora. Vou mostrar aqui alguns vídeos, claro, ocultando tanto o rosto da criança quanto o nome da escola. E aí, para quem pensa que, olha, fiz esse desafio aqui, vou voltar para minha sala de aula, vida que segue, tá tudo certo, não é bem assim. Porque esse tipo de brincadeira, esse desafio, o que ele causa é uma perda de fluxo de oxigenação no seu cérebro. Então você vai ter algum tipo de dano neurológico, entende? E esses danos, eles podem ir até de um dano mais moderado, quanto um dano mais severo, inclusive permanente para a sua saúde. Então, assim, você pode ter danos neurológicos, perda de memória, crise convulsiva, você pode entrar em coma e até mesmo ir a óbito. E dentre as coisas que podem levar ali a entender que aquela brincadeira, que aquele desafio não é nada demais, a gente vai ter também essa noção de que não vai dar nada de errado, tá tudo certo, é só uma brincadeira, todo mundo tá fazendo, né? Ninguém que passou mal, ninguém machucou, tá tudo certo, vamos fazer. Né? Então, essa noção de que não há consequências, não há um risco iminente ali. Né? Essa noção também de que, putz, eu preciso agradar esse grupo, eu preciso agradar os meus amigos, tá todo mundo fazendo, eu vou ser visto como fraco, eu vou ser visto como alguém que não participa, que não é ativo ali naquele grupo. Essa sensação de precisar ser pertencente, precisar ser aceito e bem visto por essas pessoas. Só que, como a gente viu, existem danos sim para o seu corpo e, além disso, você pode ter danos psicológicos por conta disso. Então, crise de ansiedade, um quadro depressivo, o medo de ir para a escola, né? Aquele medo irracional de que algo ruim vai te acontecer, porque a gente não sabe como a gente vai sair dessa brincadeira. Pode ser que 50 amigos seus saíram super bem dessa brincadeira, mas pode ser que você não saia. O seu corpo, ele é único, a sua formação, ela é única. Então, nem sempre você vai sair igual ali, todos os seus amigos saíram bem, você também vai sair bem. Não é assim que funciona, né? Por isso que, vamos colocar assim, o seu amiguinho tem uma alergia de não sei o que e você não tem. Porque o seu corpo é diferente do dele, ele responde de uma forma diferente. Então, não é a mesma coisa, não é assim. Você não se encaixa na mesma caixinha que o seu colega para dizer que não, eu saí bem, você também vai sair. Então, imagina que você foi ali, participou daquela brincadeira e saiu super bem, tá tudo certo, voltou para suas atividades normais, mas imagina que você participou dessa brincadeira. Acordou sem saber onde você estava, sem reconhecer quem eram aquelas pessoas. Começou a ter uma perda de memória e uma crise de ansiedade, sem saber o que mais poderia te acontecer. Alicia, pensa se compensa. Compensa sim, Alicia. Meu Deus! Levanta ela! Gente, o óculos! Nana, o óculos, pega o óculos! Cadê? Eu gravei, cadê? Desbloqueia agora, porra! Desbloqueia o celular, viado! Agora imagina que naquele momento que você desmaia, que você volta, como tem aqui em um desses vídeos que a menina, ela tá meio desnorteada, sem saber onde ela tá e tudo mais,
Imagina que você volta sem se reconhecer, sem reconhecer onde você tá e quem são essas pessoas que tá todo mundo rindo assim, aquele monte de gente, você sem saber o que tá acontecendo. E a partir desse dia você começa a ter perdas de memória. Você não reconhece onde você tá, você não consegue identificar bem como tá o ambiente, se tá seguro, se tá tranquilo. Você começa a ter crise de ansiedade, uma respiração pesada, uma sensação de que você correu uma maratona mesmo estando parado, que você tá ali super agitado com medo de que algo venha acontecer. Que você comece a ver o ambiente escolar não como um ambiente bacana onde você vai brincar, conversar com seus amigos, mas sim um ambiente de que algo pode te acontecer ali. Então imagina que desse dia pra lá você começou a ver a sua vida, os seus colegas, o ambiente que você tanto gostava, para trocar uma ideia, para conversar, para rir, como um ambiente de medo, que te causa pavor, que te causa agonia e principalmente essas crises de ansiedade. Agora, se você não tá preocupado, se você ainda não entendeu por que é tão grave você se colocar nesse tipo de situação, participar desse tipo de desafio, tem mais um pensamento que a gente precisa levar em consideração. Que delícia, velho! Nossa, deve ser muito bom pra estrupar os outros. Nossa, sim. Nossa, Acho que nem tem muito que a gente precise dizer sobre essa fala. Acho que fica bem entendido o que quer ser dito aqui. Você tá desacordado, tá extremamente vulnerável e esse tipo de situação acontece. Então, imagina você, pai e mãe, saber que seu filho passou por esse tipo de situação, que teve esse contexto e que você vai ter que ver ali, às vezes, o seu filho sem conseguir dormir, porque vai ter crise noturna ali, de achar que tá passando por alguma coisa, não vai conseguir descansar, não vai conseguir ter um momento de paz, às vezes. Será que vale a pena ter isso tudo por conta de um desafio? Será que é assim tão bobo conversar sobre isso? Será que é tão à toa realmente conscientizar as crianças sobre isso? A própria escola conscientizar as crianças, os adolescentes sobre isso? Você acha que essa percepção, essa fala, esse pensamento veio só dessa adolescente? De todas as escolas em que a gente já viu esses desafios sendo colocados, você acha que esse pensamento veio só dessa adolescente? E se isso de fato acontece? E se é com seu filho, se é com você? Na psicologia, a gente entende que essas crianças ainda estão em formação, que a noção de autopreservação, de autocuidado, ainda estão ali sendo colocadas pela família, pela escola ou pelas próprias vivências, de entender que você não deve se submeter a certos tipos de coisa. Mas essa parte de orientar também cabe a nós, escola, cuidadores, professores e etc. Então, a gente tem que ter esse cuidado, de passar essa noção de que o seu corpo ele tem um funcionamento que precisa ser cuidado. Você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa se cuidar e não se colocar em situações de risco. E não só ao processo da escola conscientizar, orientar, fazer palestras e conteúdos informativos sobre esse tipo de situação, a gente também pode desenvolver projetos com as próprias crianças e adolescentes ali para a gente poder desenvolver neles um processo de pesquisar sobre o assunto, entender por que isso acontece, por que é ruim, qual que é a gravidade desse tipo de coisa, e envolvê-los naquele processo para que venha também deles ali o papel de orientar, de compreender e de buscar entender o quanto cuidar de si, né, ter esse senso de autopreservação ele é importante. Criar essa consciência não só do cuidado próprio, mas do cuidado com os demais, porque então, agora eu vou abrir um espaço para que a gente possa conversar mais sobre isso. Então, se vocês quiserem mandar por mensagem, se quiserem mandar na caixinha de perguntas no Instagram, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Se você quiser contar se já passou por esse tipo de experiência, se foi um filho seu, um sobrinho, enfim, se já passou por esse tipo de situação, conhece alguém que passou, se na sua escola ou se você como orientador, como professor, já chegou a dar orientações sobre esse tema, desses desafios e tudo mais. Então, nesse momento eu vou deixar esse espaço para a gente poder conversar e dialogar mais sobre esse tema, que é um tema tão importante da gente trazer aqui.